Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Estamos aqui hoje com a nossa parceira de negócios, né, Sâmia Silveira, e temos um assunto muito importante para abordar que é sobre empregador doméstico. Ela é especialista no assunto e tenho certeza que vocês, né, como empreendedor, devem ter pessoas que ajudam, né, em casa, nos afazeres domésticos, e essas pessoas são muito importantes, merecem nossa atenção. Mas antes de entrarmos no conteúdo, queria pedir, Sâmia, que você se apresentasse, fale um pouco aí do seu currículo, para que as pessoas possam te conhecer. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer, o convite aí do Irã para a gente fazer esse webcomcast, episódio 001, de muitos que virão. Para quem não me conhece, eu me chamo Sâmia Silveira, trabalho na área de departamento pessoal há mais de 13 anos, trabalhei muito tempo aqui com os meninos da Webcom, hoje somos parceiros. Identifiquei a carência, hoje das pessoas no quesito empregador doméstico, empregado doméstico, e decidi me especializar. Tenho várias especializações na área de departamento pessoal, mas hoje a gente vai focar aí no empregado doméstico. Exatamente. Sâmia, nós sabemos, que há algum tempo atrás houve uma mudança, muito significativa na lei dos empregados domésticos. Sim, 2015. 2015, e ainda muitas pessoas têm dúvidas, Então vamos iniciar pelo começo, ó. Vamos definir aqui o que vem a ser o empregador doméstico. Pronto, o empregador doméstico, Irã, ele é toda pessoa física que contrata um empregado para fazer o seu afazeres de casa, Isso é um empregador doméstico, qualquer pessoa física que tenha um empregado. E daí a gente pode citar, não é só a empregada doméstica. Sim, que é algo que as pessoas têm como praxe achar que a empregada doméstica é aquela pessoa que faz a faxina da sua casa, E na verdade não é. O empregado doméstico, ele é todo empregador que envolve a parte doméstica. Ele pode ser um jardineiro, ele pode ser um caseiro, ele pode ser o cuidador de idoso, ele pode ser o motorista. Tudo isso engloba a parte de empregado doméstico. Beleza, isso é muito importante. Sâmia, nós sabemos que apesar da cobrança da lei, ainda existe muitos empregados domésticos que estão na informalidade. Sim. Alguma parte por desconhecimento do empregador, Sim, de suas obrigações, outra parte porque a gente sabe que as pessoas gostam de dar o jeitinho. Mas me diga aí, quais os tipos de problemas, quais os tipos de dificuldades os empregadores podem deixar de ter se legalizar Vamos lá. a profissão, legalizar a assinatura da carteira do trabalhador doméstico. A primeira questão é a insatisfação mesmo do empregado doméstico. O empregado doméstico muitas vezes concorda em estar ali informal, mas ele está ali, conversando com a pessoa, com o outro, com o vizinho, com outra empregada da casa vizinha, e ele está altamente insatisfeito, mas ele não fala aquilo por medo de perder o emprego dele. Então, você ter um empregado doméstico que é alguém de sua confiança, porque ele está ali fazendo as coisas da sua casa, e aí você já evita a insatisfação dele e você vai estar evitando problemas futuros com a justiça mesmo. Eu mesmo, uma vez por semana, estou aí no Ministério do Trabalho justamente por falta de formalidade de assinar a carteira de empregado doméstico. Então, evita grandes problemas. Exatamente, porque vamos imaginar, vamos dizer que uma pessoa dessa sofra um acidente e fique incapacitado. Sim. E aí, quem vai bancar essa pessoa até o resto da sua vida? Se uma pessoa, por algum motivo, vem a falecer e não está com a carteira assinada. Sim, sim. E eu já vi muitos casos do próprio empregador doméstico pagando esse tipo de situação por se sentir numa obrigatoriedade disso, em questão de o INSS poder estar fazendo isso, mas não estava de carteira assinada, e a gente está aqui para resolver isso, Então, e o que acontece? Eu já vi muitos casos do próprio empregador doméstico pagar, o próprio funcionário sofreu um acidente ou está doente, fica em casa que eu pago, e ele vai pagando porque ele se sente na obrigação de efetuar esse pagamento, e infelizmente ele perde, porque se o funcionário, o empregado doméstico tivesse carteira assinada, ele estaria recebendo pelo INSS, assim como qualquer outro CLT. Beleza, então você já viu que você, empregador doméstico, não é um direito seu, é um dever, por estar contratando serviço de terceiros, registrar. Agora, Sâmia, você pode falar quais são os ganhos, para o empregado doméstico que
seus direitos garantidos, que o patrão foi lá, assinou a carteira e está pagando tudo direitinho? Pronto, vamos lá. O empregado doméstico, ele começa a ser um funcionário normal, um CLT. Ele vai ter direito a horas extras, adicionais noturnos. Em caso de demissão, ele vai ter o direito do saque da FGTS dele, ele vai poder solicitar o seguro-desemprego dele. Ele vai estar amparado em caso de doença, acidente de trabalho, em caso de morte. Então, ele vai realmente, né, ter todos os direitos regidos pela CLT. Samia, eu sei que é um consenso, existe sempre aquela dúvida, né? Porque assim, o trabalhador doméstico, ele é um pouco diferente do trabalhador CLT normal, que trabalha nas empresas. Porque assim, tem a questão daqueles que moram na casa, né, do patrão. Existe algum benefício pelo fato dele morar lá, ele vai poder trabalhar mais ou trabalhar menos, ou isso não importa? Infelizmente não funciona assim, né? A partir do momento que ele está morando com o empregador dele, é um acordo em comum, né? Às vezes alguém do interior, que, né, para não precisar ir todo final de semana e todo dia, acaba morando numa residência, mas ele tem que trabalhar as 8 horas diárias dele. Se ele não trabalhar as 8 horas diárias, ele vai ter o mesmo processo. Hora extra, se for depois das 22, adicional noturno. Então, ele tem que fazer as 8 horas diárias. Passando disso, é CLT normal. Ele vai só descansar lá porque foi um acordo entre funcionário e empregador. Mais uma pergunta. O trabalhador doméstico pode trabalhar os domingos ou ele não pode trabalhar o domingo? Também é outra dúvida constante das pessoas. Não, ele não pode, ele pode trabalhar, mas ele vai receber hora extra por isso. Ele tem que trabalhar as 44 horas semanais, assim como qualquer outro empregado CLT. Trabalhou no sábado depois que passou o horário dele, trabalhou no domingo, trabalhou no feriado, ele vai ganhar hora extra normal. Só um exemplo, vamos só revisar aqui os direitos, alguns direitos que você citou. Fazer juiz ao seguro-desemprego também? Sim, ele tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego, com a quantidade de tempo certa, né? Então, tem direito ao seguro-desemprego. Então, além da vantagem de garantir a aposentadoria, todos os benefícios do INSS, né, que estão incluídos, licença maternidade, o salário família, auxílio-doença, todos os benefícios, ele ainda tem direito ao seguro-desemprego em caso de demissão. E vai sacar o FGTS dele também. Né, o empregado doméstico está bem assegurado, está bem protegido no caso de ter sua carteira. E automaticamente, o empregador também, né? Ele está evitando muitas situações futuras. E teve um ponto aí que você falou que eu acho que tem que ser levado muito em consideração, que é a satisfação daquela pessoa que está trabalhando dentro da sua casa, que está cuidando do seu filho, que está cuidando da sua mãe, que está fazendo um almoço, a comida, né, de toda a sua família. Então, é um reconhecimento, né? Sim. É uma obrigação, mas também é um reconhecimento do quanto aquela pessoa, né, merece estar ajudando a família. E um ponto, Irã, que eu vejo muito acontecer, né? Você sabe que eu trabalho bastante com isso, principalmente agora, são os acordos entre o empregador e o doméstico para que ele não perca alguns direitos. Irã, e outro ponto também que é bom alertar, o que acontece? Eu vejo muito isso, né? Eu tenho uma cartela de cliente enorme de empregador doméstico. E o que eu vejo muito acontecer? Os clientes não entram em acordo com o empregado doméstico para que ele não perca o salário, o Bolsa Família. Né? E aí, porque a partir do momento que o empregado doméstico tem a sua carteira assinada, ele vai perder aquele Bolsa Família que o governo dá. E o que acontece? Na hora do acordo, isso é tudo muito, muito bom, mas saiu disso, ele vai para a justiça e ele vai ter todos os direitos dele. Exatamente. Então, tem coisas que não, apesar de ser benefício, mas não é legal, né? Não é legal, com certeza. Não é legal. Mas, Sâmia, agora vamos chegar num ponto crucial. Todo mundo, quando pensa, né, em registrar a carteira, em contratar pessoas, pensa logo no custo, nas despesas que vão ter, né, diante dessas contratações. Assim, de uma forma bem prática e objetiva, bem didática. Qual é o custo, né, que um patrão, né, que o empregador vai ter, né, por cada empregado, né, assinado como doméstico? Vamos lá. O empregador doméstico, ele já paga o salário do funcionário. Muitas vezes, eu vejo também que, mesmo que informalmente, eles pagam tudo corretamente, né? Eles pagam a parte do vale-transporte, vale-refeição, o salário. Eles realmente só não fazem a parte da assinatura da carteira. O que tem a mais nisso?
ele vai pagar aí 8% de FGTS, né, de direito do empregado, ele vai pagar 8% de INSS, que é referente ao INSS patronal, que vai para o governo, e ele vai pagar, ele vai reter o INSS do funcionário e vai repassar para o governo. Então, é basicamente esse o custo que ele vai ter. E para que você tenha assim, uma noção, esse custo, né, parte dele está até embutido já no salário do funcionário. Né? Porque vai ser um desconto feito do funcionário e só repassado para o governo. E tem a parte patronal, que é a parte do empregador, né? Que não chega aí a 12% no total. Aí os demais direitos, né? Que é a alimentação. Né? A alimentação que se o trabalhador, né, se alimenta lá com a família, então... Tá tudo bem. Tudo ok. O vale transporte tem que ser garantido. Tem que ser garantido. Se ele dorme na empresa, não, se ele dorme no lugar de trabalho, não precisa. Mas se ele se locomove, né, funciona normal. Tem direito a férias, 13º, mesmo, da mesma forma que o CLT. Que muitos, como eu já te falei, muitos empregadores domésticos já fazem isso. Eles só não legalizam isso. Certo. Agora, Sâmia, uma pergunta muito importante. Eu vou lhe fazer agora. Você acha que qualquer pessoa é capaz de gerir essa questão da emissão da folha de pagamento, emissão dos impostos, controle de férias? Você acha importante ter um auxílio de alguém? Você faz esse trabalho? Fala um pouquinho sobre essa parte aí, porque assim, para que todos esses direitos sejam garantidos, existem os processos. Sim. Isso tem que ser feito dentro do sistema, tem que ser informado o governo, tem todo um conhecimento técnico envolvido. Isso mesmo, Irã. Em 2015, quando saiu a lei da empregada doméstica, também, né, o governo abriu a plataforma que chama-se E-Social, onde você consegue fazer o cadastro do empregador e consegue fazer o cadastro do empregado. E aí tem que gerir isso, tem que ser feita uma folha de pagamento mensal, quando for férias tem que lançar essas férias, quando tiver um atestado, uma falta, uma hora extra, quando for 13º, então tudo isso é lançado na plataforma do governo. E aí é onde entra a Sâmia, né? A gente consegue fazer essa gestão mensal, todo mês, a gente no final do mês passa a folha de pagamento, tira qualquer dúvida, estamos ali disponível a hora que precisar. E hoje, muitas empresas, as pessoas têm qual o medo do empregador? Eu vou precisar pagar contador para isso, eu vou precisar, e já imagina um valor absurdo. Hoje a gente tem uma campanha, né? A gente tem uma campanha no valor de R$ 49,90 por mês, você consegue ter essa gestão mensal e ter uma consultoria ali 24 horas para você. Sério, Sam? Sério. Rapaz... Então, Samuel, gostaria de lhe agradecer, foi realmente um bate-papo muito esclarecedor. Eu que agradeço. Você vai vir aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, vamos outras áreas, né? Que foi só o pontapé inicial, por isso que é o 001 Everconcast. E assim, faça aí suas considerações finais para que a gente possa se despedir da nossa audiência. Eu só tenho a agradecer, dizer que isso é um assunto que a gente pode conversar horas e horas, mas a gente tentou resumir aí um pouco, me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação, tanto a mim quanto a Evicom também. E é isso, estou à disposição e muito obrigada, Irã. Show, até a próxima.